Vamos começar a aula no horário, pontualmente. Vamos dar uma interrompida na aula, na jornada que nós estamos tendo em 2 Samuel. O Leonardo está passando... Aliás, a mulher do Leonardo está passando mal. Daí eu não tive tempo de preparar, eu admito, eu sinto muito. Mas nós vamos falar sobre algo que eu acho muito interessante, que eu acho que é muito importante e que acaba tendo uma certa reflexão com o que nós estamos estudando, porque tudo acaba tendo um pouco de reflexão em relação à hermenêutica. E hermenêutica é uma palavra super chique que a gente usa, eu gosto muito dessa palavra, especialmente eu gosto muito dessa palavra, que mais ou menos quer dizer interpretação. O que quer dizer interpretação, eu acho que já fica mais simples. Mas foi uma das minhas matérias favoritas dentro do direito, hermenêutica jurídica. Porque daí a gente vai para a origem da palavra, e a origem da palavra vem de Hermé, que era o Hermes, que a gente conhece, que para os gregos era o deus que trazia as notícias de Zeus para os outros deuses, para a humanidade, para todos. E eles pegaram a origem desse deus e falaram para justamente o trazer a mensagem. Então, é justamente o estudo para trazer a mensagem de um lado para o outro. E a gente vê que, vocês mais do que ninguém, nós todos sabemos, que várias pessoas traduzem a Bíblia de vários modos diferentes. E interpretam a Bíblia de vários modos diferentes. Não é difícil você encontrar pessoas muito inteligentes, pessoas muito mais inteligentes que a gente, inclusive, e é importante a gente reconhecer isso, que falam coisas diferentes sobre a Bíblia. E eles estão totalmente seguros do que eles estão falando. Por quê? Porque eles estudaram, porque eles veem fundamento. E mesmo dentro da nossa comunidade, mesmo dentro dos nossos grupos, nós temos entendimentos diferentes sobre um mesmo aspecto. E a Bíblia a gente sabe, a Bíblia não foi feita para ser digerida dessa forma. E eu dou um exemplo, eu acho esse exemplo interessante. E vamos começar com um ditado, eu gosto muito desse ditado, é um brocardo judeu, de que quando dois judeus se encontram, cada um com uma tese diferente, eles saem dessa reunião com 3 teses diferentes. Por quê? Porque judeus eles conseguem interpretar várias coisas do mesmo texto. O problema é que os significados acabam sendo diferentes e a aplicação acaba sendo diferente. E como a gente vai trabalhar e como a gente vai digerir para que nós tenhamos uma unidade, uma coesão? Acaba sendo um pouco, eu sei que assim, uma coisa é a mensagem, outra coisa é a aula, mas aquilo que eu acho que eu e o Bezerra não combinamos as nossas mensagens, longe disso, mas eu acho que elas são muito harmônicas em relação a isso. Nós precisamos ter uma unidade de pensamento também. Quer dizer que todo mundo, vamos votar todo mundo em X partido, vamos votar todo mundo em X candidato. Não é isso, mas de acordo com a doutrina da fé, é importante a unidade. E como nós conseguimos a unidade? Através, inclusive, do conhecimento aprofundado da palavra do Senhor. E eu vou começar com um exemplo mais simples, porque assim, eu acho que ninguém vai sair escandalizado disso, eu espero. Sempre existe o risco, mas eu espero que não. Em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um provérbio que está lá em Provérbios, se você analisar, se você for lá em Provérbios, vai estar esse texto aí. E eu encontro, assim, se você digerir bem, se você procurar ele, você vai encontrar várias interpretações sobre isso. Inclusive, se você for em livros que analisam o texto bíblico, você vai ver várias interpretações diferentes. Algumas interpretações sobre esse texto, que é um texto simples, eu acho que ninguém tem problema de interpretar, de entender o que está falando. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda, quando for velho, não se desviará dele. O que nós podemos entender? Primeiro, se nós ensinarmos as crianças
se nós, nos nossos lares cristãos, ensinarmos as crianças sobre a fé, ela nunca vai se afastar da fé, mesmo quando eles estiverem adultos. Essa é uma interpretação que nós podemos aplicar. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Dá para entender dessa forma. O que também, eu gosto muito desse provérbio em específico, porque nos dá a importância do trabalho das tias, e eu falo tia num sentido não pejorativo, das tias que cuidam das crianças. Elas também têm uma grande responsabilidade, porque muito do que as crianças vão fazer futuramente talvez passe pelo ensino com que elas dão. E talvez elas tenham uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Mas esse é um só tipo de interpretação sobre esse texto. Existe uma outra interpretação, que esse texto não fala nada sobre fé. E realmente, se você olhar, ensina o caminho que deve andar, não está falando sobre fé, não está falando sobre religião, não está falando sobre Cristo ou sobre judaísmo, nada em si. Mas que ele trata sobre prática, sobre o caminhar da pessoa. E sobre ofícios, sobre o que ela vai fazer. Se você ensinar o caminho da profissão, carreira da criança, ela não vai abandonar esse caminho. O que tem também muito sentido, porque assim, um padeiro geralmente ensina o filho a ser padeiro, e daí ele abre uma padaria, o padeiro, o pai, abre uma padaria, o filho continua o trabalho do pai numa padaria, ou se não, abre uma segunda padaria, e assim por diante vai. Engraçado que no Brasil, assim, deixa eu ver, eu posso dizer que assim, é uma parte da nossa cultura que se revolucionou. Não é muito assim hoje em dia, mas se você for há 50 anos atrás, o que você imagina? Que um funcionário público vai formar alguém para também entrar na carreira pública, que vai continuar com um legado de funcionários públicos. O homem ele trabalhava com a indústria, trabalhava colocando parafuso no automóvel, o filho também vai fazer isso e assim vai se tornar uma carreira. O sapateiro vai ensinar o ofício para o filho. Por quê? Porque antes você não tinha faculdade com tanta oferta de cursos, poucas pessoas entravam na faculdade, e o que você vai fazer para se manter? Você geralmente faz o que o seu pai já está acostumado. Então, esse provérbio pode querer dizer, ensina a criança o caminho da profissão, o caminho dos ofícios, que ele vai andar, e ainda quando ele for velho, ele vai saber a profissão, ele não vai se desviar, ele vai continuar nesse caminho e vai ensinar o seu filho, e assim vai criar um legado dentro da família. Mas também tem uma outra interpretação. Pode também querer que, se ensinarmos os filhos, e eventualmente, se eles se afastarem, quando eles forem velhos, eles vão voltar para a fé. Porque o filho, você ensina a criança o caminho de Jesus. É claro que na época Provérbios era Velho Testamento. Se você ensinar o caminho da lei de Moisés, ainda que seu filho se torne um filho pródigo, ele vai para o mundão, uma hora ele vai voltar. Quando ele envelhecer, quando ele se tornar mais maduro, ele não vai se desviar dele. Ele pode até dar uma curva, mas ele não vai se desviar. Ele vai voltar para o caminho. São três interpretações que são diferentes, e eu acho que ninguém tem dúvida disso. Você tem aplicabilidades em 3 caminhos diferentes e que não necessariamente está errado. E agora, o que realmente a palavra do Senhor quer dizer? Porque as 3 interpretações, elas não estão erradas em si, elas não são imorais, elas não se contradizem, inclusive. Será que ele quer dizer as 3 coisas? Será que ele não quer dizer nenhuma delas? Pode ter uma quarta também. A gente pode, quanto mais criativo a gente for, mais a gente cria teorias em relação a um provérbio que eu não estou falando um provérbio, nossa, estou falando de um provérbio complexo e denso que está em Apocalipse. Eu estou falando de um texto que está em Provérbios, que é relativamente simples. Como a gente desarma bombas quando a gente lê o texto e a gente vê que o texto pode ter vários caminhos para Roma? A gente pode fazer um caminho isentão e falar, não, todos os caminhos levam a Roma. Não, as 3 interpretações estão certas. Mas será que é realmente isso? E daí a gente vai para o sentido e para a importância da hermenêutica. Porque quando nós aplicamos corretamente a interpretação, começa a sair de um monte de caminhos confusos
que a gente não sabe do que de lá para cá, de cá para lá, o que cada um está fazendo de sentido, e a gente começa a ver que os caminhos eles não são tão difíceis assim. E o primeiro, assim, e você vê que existe uma dificuldade. A primeira dificuldade, por exemplo, e vamos ficar nesse versículo, nesse Provérbios 22:6, tá bom? Se você for olhar esse caminho, a gente pode começar falando, é uma passagem bíblica, então é certeza que vai se cumprir. Porque a Bíblia é perfeita. Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é porque está na Bíblia que é uma coisa que necessariamente vai acontecer. Um exemplo, e eu vou colocar e é importante para a gente analisar. Aonde está escrito? Ele está escrito em? Oi? Tudo bem, mas qual livro? Provérbios. E provérbios são leis divinas que vão acontecer, que é promessa de Deus que vão se acontecer? Oi? Seriam dito popular, eu não digo, porque como são provérbios, e como é inspirado por Deus, são provérbios do Senhor. São linhas gerais de conduta. Você não pega um provérbio e fala, diga com quem tu anda e eu te direi quem és. Daí eu olho e eu vejo que meus amigos são advogados. Eu falo, vixe, eu vou para o inferno. Não vai dar. Não é porque é um provérbio que é uma lei cósmica que vai acontecer. E, por exemplo, sobre esse caso, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Infelizmente, eu conheço pais, pais sinceramente cristãos e sinceramente devotos, que realmente tentam aplicar na sua vida a palavra do Senhor e tentam colocar para os seus filhos, mas o filho acaba entortando. Quer dizer que a Bíblia é mentirosa? Não, mas quer dizer que isso é um provérbio. Isso é um meio de você alcançar alguma coisa. É o meio mais feliz para você alcançar, mas o filho continua tendo autonomia. Não é, a gente não pode colocar uma lei cósmica de que os pais são bons cristãos, o filho vai para o céu. Não, porque o filho tem autonomia, o filho tem independência, o filho pode se desviar da fé. Infelizmente, quem dera, senão a gente teria filhos de Abraão que todos vão para o céu, porque Abraão foi um exemplo, e Abraão foi um ótimo pai, e Isaac foi um ótimo pai, Jacó foi um ótimo pai. Foi um ótimo pai. Foi, eu acho. Mas você vê que passou de um pai extraordinário para um pai meia-boca. A gente vê a história de Davi, que Davi era um cristão. Ele realmente buscou fazer a palavra do Senhor, ele realmente buscou ter relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor diz que sim, ele é um dos heróis da fé. Mas, ainda assim, quantos filhos dele realmente prestaram? E daí a gente tem várias teorias, N teorias. Pode ser que ele não ensinou a palavra do Senhor para os seus filhos, pode ser. Pode ser que ele tenha ensinado, mas o meio do caminho tenha apodrecido. Mas olhando Salomão, e Salomão, no início da sua vida, ele tinha um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Muito provavelmente, o Davi ele não simplesmente falou, Salomão, você de todos os meus filhos é o único que eu vou dar a palavra do Senhor para você. Eu acho que não. Eu acho que ele tentou ensinar os seus filhos a serem fiéis. Ele é perfeito? Davi não é perfeito, mas eu tenho certeza que ele buscou incutir no coração dos seus filhos que eles deveriam procurar o Senhor, que eles deveriam colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas ele não faz isso. Mas os filhos não seguem. Então, quer dizer que é mentira o provérbio? Não, quer dizer que os provérbios, divinamente inspirados, eles são uma guia do que você poderia fazer, do que você deveria fazer, para você alcançar um fim feliz. Não quer dizer uma lei cósmica, Senhor, eu segui o... E se você vê o Eclesiastes, por exemplo, mostra uma visão bem mais pessimista sobre esse mesmo trecho. Porque ele fala, nossa, os injustos, eles
fazem as suas maldades e eles prosperam. O justo, ele trabalha, trabalha, trabalha e não prospera. E isso não faz sentido, é correr atrás do vento, por exemplo. Então, nós precisamos, num primeiro aspecto, sobre interpretação, entender onde está escrito. Se está escrito em Provérbios, não é uma lei. O que era a lei no Velho Testamento? Se eu não cumprir o sábado, se eu trabalhar no sábado, existe uma consequência, é a morte. Se eu não celebrar a Páscoa, eu, judeu, morte. Leis, elas têm ação e reação. Provérbios, não. Eu não ensinei o caminho dos meus filhos. Se você não ensinou o caminho para os seus filhos, provavelmente seus filhos vão ter sérios problemas. Mas não é uma lei que necessariamente acontece. Mesmo porque a gente vê, por exemplo, o caso de Ruth. Ruth, ela nasceu, ela é da tribo de Moabe. E o que você espera na tribo de Moabe? Que eles sirvam o Senhor, que eles sejam fiéis, que eles sejam dedicados? Não. Você espera que ela seja pagã, que ela tenha a cultura pagã da época, mas não. E é um dos momentos mais bonitos. Ela fala para Noemi, o seu Deus é o meu Deus. Então, apesar de tudo, apesar dos pais de Ruth terem ensinado um caminho não muito bom, Ruth encontrou o caminho no meio do caminho, e a gente vê que ela não se desviou do caminho bom. Mas depois, e da geração dela, vem até Davi. Então, nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos fundamentando. E existem 2 caminhos dentro de um texto bíblico. Qualquer texto bíblico, qualquer um que você pegar para eu estudar. O problema é que a gente geralmente, e quando a gente pensa em interpretação de texto bíblico, a gente geralmente quer começar com a neurociência do bagulho. O que eu quero dizer com isso? Que é uma ciência mais complicada que neurociência, eu não conheço. E os médicos também não conhecem. Os médicos estão começando a descobrir um pouco do cérebro. Por enquanto, é uma massa cheia de gordura e cheia de neurônios, que neurônios de regiões que a gente não sabe o porquê reagem do jeito tal. Não existe a região do cérebro tal. Isso não é fake news, era de antigamente esse conhecimento. Existem regiões esparsas que trabalham de forma muito esquisita, de forma que os médicos mesmo não conseguem mapear de forma clara uma coisa. Daí a gente, eu vou aprender a Bíblia, eu vou começar com neurociência. Não, primeiro você vai para aquele papinho que você acha que você conhece, para começar a interpretar o texto. Conseguir, daí vamos pegar uma coisa um pouco mais... Vamos começar com a papinha, depois a gente começa com arroz e feijão, que é carboidrato, é fácil de digerir. Depois você começa a pegar uma carne, depois você vai para uma feijoada. Até o ponto que você chega e você vai cozinhar um bife Wellington, que é extremamente difícil. Então, como a gente pode fazer essa interpretação? Nós podemos usar uma abordagem. Como entender a passagem no seu próprio texto, no seu próprio contexto, ou nós podemos entender a passagem em nosso contexto. Faz toda a diferença. E a maioria dos problemas que nós vemos, e infelizmente é um problema que graças a Deus eu não vejo tanto esse problema entre nós, mas entre nós e os outros eu vejo muito esse problema. Muitas vezes eu vejo a passagem sendo colocada como machista, como feminista, como uma passagem, essa passagem é machista, por isso que a gente não aplica ela. Nós não temos tanto problema com isso. Eu acho que não é um dos nossos problemas. Mas o mundo espiritual, o mundo que se diz cristão hoje em dia, tem muito problema com isso. Porque pega uma passagem bíblica e traduz para o tempo de hoje uma coisa que, por exemplo, Jesus ou Moisés ou qualquer um do Velho Testamento estava falando e coloca uma ótica nossa. Como se o texto bíblico, como se Deus pensasse, não, eu vou escrever agora, 4.000 anos antes de Cristo, um texto para o Ailton ou para qualquer um que está aqui entender daqui a 6.000 anos. Não é bem assim. Eu coloco um exemplo desse texto, nesse texto de Amós. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. O texto fala sobre dentes limpos, é praticamente uma campanha da Colgate, ou não. Porque, para falar a verdade, parece que ele não quer, ele deixou de dente limpo
como uma punição. Não parece estar feliz com isso. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Então todo mundo está sem cara e todo mundo está saudável. E com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Pelo visto, o Senhor quer que todo mundo tenha o dente amarelado igual o meu. Não, não é isso. A gente é nítido, e eu peguei uma passagem gritante, uma passagem berrante, para mostrar como não dá para você interpretar hoje, com os conceitos de hoje, uma passagem que foi em Amós, que tem praticamente, deixa eu ver, são mais ou menos 500 anos antes, tem 2.500 anos de história. Hoje, para nós, dentes limpos é um sinal de saúde, é um sinal de bem-estar, é um sinal de higiene. Nesse contexto, está totalmente o dente limpo relacionado com a falta de pão. Eles estavam com o dente limpo porque eles não tinham o que comer. E quando você não tem o que comer, você fica com o dente limpo. Melhor, assim, vamos resolver o problema de cárie na humanidade. Todo mundo vamos parar de produzir comida. É mais fácil. Metade da humanidade, se não muito mais da humanidade, vai ficar com os dentes limpos. Vamos acabar com a obesidade no país. Vamos começar a colocar os preços extremamente altos para ninguém comprar nada. Não é esse. Esse é o contexto, esse é o sentido que nós vemos. Mas eu não sei ainda o contexto do texto. Por quê? Porque eu só estou com uma frase aí. E como que eu vou saber? E nós precisamos saber a diferença entre interagir, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, entre interagir e interpretar. Quando eu pego o texto no contexto que ele foi escrito, eu estou interpretando. Por quê? Porque eu analiso o cenário com que foi dado, eu analiso para quem foi dado, eu analiso o jeito com que foi dado. E isso faz toda a diferença no final das contas. E o resultado é totalmente diferente de eu pegar no meu texto. O senhor está falando aqui sobre subnutrição e dentes limpos. Dentes limpos são bons e subnutrição é ruim. Dependendo, porque assim, olha o meu tamanho, para mim não seria tão bom falta de pão não, para falar a verdade. Eu acho que eu deveria tomar mais vergonha na cara, por exemplo. E eu vou dar um exemplo bíblico, agora mais moderno, que eu vejo muito. O que eu já vi de pessoas publicando em WhatsApp, publicando em Facebook esse versículo, é uma coisa fascinante. E o texto é Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que esse texto está falando? Está falando de que você tem um bom propósito. Eu quero abrir um orfanato. Abrir um orfanato para crianças que não têm pais é um bom propósito? Sim. Vai ser para o bem. Deus ama as pessoas? Deus ama as pessoas. Então, assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ama as crianças órfãs? Eu não tenho dúvida. O Senhor diz, vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então, não temos dúvida que crianças são boas. Então, tudo bem, Deus ama as crianças. E o texto fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim... Então, se eu pensar, eu vou começar uma campanha para abrirmos um orfanato. Vamos fazer? Vamos, porque tudo vai cooperar. O problema é que, assim, já vi pessoas de muito boa vontade tentando abrir orfanatos e não conseguindo, não tendo recurso para isso. Por quantos anos a gente tentou fazer N coisas e não tinha recurso? Quantas coisas na sua vida você tenta? E assim, quando a gente também coloca num aspecto, especialmente um aspecto pessoal, nossa, eu tive projetos que, eu tinha projetos no coração, eu tentei, e não consegui. E não eram projetos, eu vou ficar rico, é para mim. Projetos realmente para a igreja, projetos realmente para fazer a diferença. E não deu certo. Então, assim, o texto deve estar mentindo, Deus não deve estar correto. Ou a gente está olhando um monstrinho aqui, e desculpe, quando o texto da Bíblia é tirado do contexto, ele pode se tornar um monstro. Porque eu posso falar, olha, para o seu bem, porque você vai ser abençoado,
E porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai fazer tal coisa. Eu posso desafiar vocês. Eu posso falar para vocês fazerem umas coisas que não estão. E a gente sabe que, eu não sei você, mas na minha cabeça já me vem vários textos bíblicos que me mostram que se eu der o meu carro para a igreja, se você pegar o texto isolado, se eu der um carro para a igreja, eu vou receber o dobro. Às vezes até 100 vezes mais. Se eu fizer uma penitência, se eu me mutilar, se eu me maltratar, eu vou receber bênçãos. Existem textos isolados sobre isso. Mas será que é o contexto? E para isso, vamos pegar esse texto de Romanos 8:28, vamos colocar no texto que ele foi escrito. Você vê que é o mesmo texto, só que maior. Não, então não é igual, mas vocês entenderam. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em toda a fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos cristãos. Ao que predestinou, e esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, de acordo com esse texto, agora a gente vê que não é simplesmente o texto, mas a gente vê que já começamos a ver uma margem maior. E aí está falando sobre nós termos projetos, sobre nós, eu quero me tornar, eu quero ganhar na loteria para que eu consiga, metade 80% do que eu receber na loteria vai para a igreja. Ou vai para um projeto social, ou eu vou ajudar pobres, ou eu vou ajudar... Eu vou colocar até um cenário mais... Tem um irmão que ele tá na UTI, ele precisa do dinheiro, e ele precisa desse dinheiro para sobreviver, então eu falo para o Senhor, olha, eu sei que o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou jogar na loteria, eu vou dar 100% desse dinheiro para a cirurgia do irmão, que ele está precisando, ele está na beira da morte. Veja, não é um motivo egoísta, não é um motivo, eu quero para me enriquecer, eu quero para ajudar o próximo, que é amado do Senhor. Mas não é isso que o texto está falando. Ele não começa, ele não fala sobre esse contexto. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Já começa um elemento de fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E veja, o texto já não é sobre o que eu vou conseguir, os projetos que eu vou ter, mas é sobre um relacionamento que o Espírito ele ajuda para que nós consigamos interceder, para que a gente consiga comunicar. Porque, assim, se você tem relacionamento com alguém, eu tenho relacionamento com meus pais, é verdade. É verdade, eu tenho um relacionamento bom. Então não posso falar mal. Mas com os meus pais, assim, nossas conversas são sempre muito interessantes. 90% delas são sobre a igreja. O resto é sobre meus cachorros. Meus cachorros são maravilhosos. Mas nós temos um relacionamento. Eu percebo quando ele está batidinho, eu percebo quando ele está bebezão, quando ele está com cara de filhotinho, quando ele está prestes para ir para a cirurgia e está com aquela carinha de bebezão. Eu percebo as coisas. Nós temos um relacionamento. Mas como eu vou ter um relacionamento se eu não tenho comunicação? E o Paulo está falando, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza e também como orarmos. Em fraqueza e oração. E aquele que sonda os corações sabe a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. O contexto aqui não está me parecendo pedir o que quer que eu seja que eu faça, eu vou conseguir, mas quer dizer que eu consigo comunicação com Deus através do Espírito. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados. Então, essa cooperação para o bem não está querendo dizer que se você propor no seu coração que você seja CEO de uma empresa e você se torne rico, você vai ajudar muita pessoa. Quer dizer que talvez tenha a ver com comunicação.
porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Daí começa a vir um texto bem difícil, que nós não vamos tratar aqui, porque não vamos ter tempo de interpretar. Primeiro a gente começa com papinha, depois a gente vai para a feijoada. Sempre é assim. Quando a gente tem problemas grandes na igreja, eu discordo de X e Y. Como vamos fazer? Vamos começar pela base, pelos princípios, pelos fundamentos. Por quê? Quando eu começo falando sobre desarmar bomba nuclear, primeiro eu preciso aprender sobre física nuclear, primeiro eu preciso aprender o que é um átomo. Seria estranho de outra forma. E para isso, exige tempo. Portanto, assim, eu posso discordar de você, e você pode discordar de mim, claro. Vamos sentar e tomar um café, e não de um café de forma, eu vou... Não. Eu vou lá, eu vou julgar, eu vou mostrar como você está errado. Abra o seu coração, porque talvez você esteja errado. E eu falo isso para mim. Veja, quando eu estou falando isso, eu não estou falando de, você está errado. Eu estou falando, eu posso estar errado. E toda vez que você ouve algo, e na escola da Bíblia, várias vezes fizeram umas perguntas para mim, que eu parei para pensar e falar, deixa eu ver por que está errado. Porque assim, eu sinto que está errado. Mas por que eu sinto que eu estou errado? E daí você, claro, busca fundamento bíblico para isso. Mas vamos dar uma olhada um pouco. A gente viu que o texto posterior, você tem o apontador, mãe? O apontador? Ótimo. Você vê que o texto em seguida a esse texto que a gente está tratando é uma bomba nuclear. Então vamos keep calm. Se para frente não está ajudando, quem sabe para trás nos ajude. E daí a gente vai para o texto anterior. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento... Por favor, não clique em nada. Não, ainda bem que eu não perdi. Porque para mim... tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. A esperança que Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A gente vê, então, no texto anterior, falando sobre aguardando, sobre expectativa. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos dos tempos presentes não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. E daí a gente começa a entender o texto. E daí eu vejo, mas por que Paulo está falando sobre sofrimento? Onde Paulo estava? O que Paulo estava passando? Paulo estava confortável? Paulo estava de boa? Paulo estava na sua casinha com ar-condicionado? Será que Paulo estava assim? Ou será que ele estava sendo perseguido? Que ele estava passando necessidade física, financeira? Será que ele estava preso? Onde que Paulo escreveu isso? Por que ele está falando de sofrimento? Será que o sofrimento de Paulo é uma cutícula que está doendo? Será que é uma mão que decepou alguns dedos? Ou será que é coisa pior? Por que isso é importante saber? Porque ele está falando sobre sofrimento, os sofrimentos do tempo presente. E quem sabe o sofrimento dele seja maior do que o sofrimento que você tem?
E se for maior que o sofrimento que ele tem, ele está pedindo, e ele fala depois no texto, tudo que, assim, vamos voltar para o texto 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem sabe o Paulo, mesmo sofrendo, mesmo com pobreza, mesmo com dificuldade, mesmo preso, ele não esteja falando sobre, eu vou conseguir uma casa, um carro próprio, eu vou conseguir um emprego, vou conseguir estabilidade, vou conseguir uma família feliz. Talvez não esteja falando sobre isso. Porque para mim não parece, vamos continuar lendo o texto, porque para mim não parece que ele está reclamando do sofrimento, posso estar enganado, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, pelo começo, a gente nem analisou o livro inteiro, mas olha, parece que já é diferente o que eu estou vendo. Parece que aqui nesse texto, ele não está reclamando do sofrimento que ele está tendo, porque ele está olhando algo muito melhor. Ele está vendo algo que vai ser muito melhor nos dias que vão vir. A ardente expectativa da criação aguarda, e daí ele remete à criação. Daí eu preciso saber pelo menos um mínimo sobre a criação. E por que a criação está aguardando a revelação do Filho de Deus? E daí a gente precisa, no mínimo, conhecer Gênesis, pelo menos os 3 primeiros capítulos. E daí a gente precisa olhar, vamos dar uma olhada em Gênesis? Não vamos olhar agora, não temos tempo. Mas vamos dar uma olhada em Gênesis e ver por que a Terra foi amaldiçoada. Por causa do aquecimento global, por causa do processo de industrialização, por causa do CO2? Ou será que foi porque nós pecamos? Não sei. Vamos dar uma pesquisada na Bíblia? Não agora. Mas leia, pesquise a Bíblia. Por que está falando sobre isso? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à maldição? Fui eu, homem. Não foram os homens, mas foi Deus. Senhor, o Deus, como o Senhor é cruel. Me perdoe, Senhor, por falar isso. Eu só estou dando um exemplo. Deus é soberano e Deus é bom sempre, a gente sabe disso. Mas não é porque Deus é bom ou porque Deus é mau, mas porque existe um reflexo, ação cria reação. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, como está o planeta Terra e toda a criação, e todas as estrelas e todo o firmamento? Eles estão cativeiros. E vê que tudo está esperando, a criação está toda esperando para o dia dela ser liberta, porque nem o planeta está aguentando a vinda do Senhor. E tem pessoas e tem gente que ainda quer continuar aqui na Terra, mas a criação está esperando o dia da liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual é esse dia da liberdade da glória dos filhos de Deus? Será que é quando eu receber meu carro, quando eu receber uma bolada da loteria? Será que é quando eu não tiver mais problema de vasos? Ou será que quando eu tiver todos os meus dedos plenamente funcionando? Não. A gente sabe, você precisa pesquisar o que é essa liberdade sobre a glória. E daí, quem sabe, e eu posso estar mentindo, e vocês precisam conferir se é mentiroso ou não, sempre, quem sabe essa liberdade não tem a ver com o dia da salvação, o dia da glória, o dia que o Senhor vier trazer a salvação, a segunda vinda do Cristo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporte angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Ou seja, não é ele. Por que Paulo está falando sobre a criação? Porque ele está sofrendo e ele está esperando o dia. A criação também, o planeta Terra, todo está sofrendo e está aguardando o dia. Todo mundo está aguardando o dia, exceto os seres humanos, mas tudo bem. Mas nós que somos salvos, nós que estamos nesse sofrimento, a gente está aguardando o dia da glória. Sabemos que toda a criação por um só tempo geme e suporta. Assim como nós suportamos, a criação também está suportando. E às vezes, convenhamos, eu, você, todos nós, parece que a gente não está mais suportando. Vem logo, Senhor, e que venha realmente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós também estamos, o nosso Espírito, temos a primícia do Espírito. Nós que temos a primícia do Espírito, quem somos nós? Que somos batizados nas águas.
recebemos o Espírito de Deus. Daí eu preciso ver, mas será que realmente tem a ver com o Espírito de Deus, o Espírito que nós recebemos? Vamos procurar saber. E veja, esse texto não é difícil. Mas olha quantas referências ele faz que é importante a gente estudar com carinho. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois alguém que vê, como espera? Qual é a esperança que nós vemos? Eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, eu vou receber aquilo outro? Talvez seja. Vamos dar uma olhada na Bíblia. Qual é a nossa esperança? E talvez essa esperança que nós estejamos falando seja essa mesma esperança do versículo 18. Da glória a ser revelada em nós. Mas se esperarmos no que não vemos, com paciência aguardamos. Então a gente está aguardando com paciência o que está para vir. E daí a gente vai para o texto seguinte, para o texto que continua. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós não estamos falando meramente sobre uma comunicação, mas Paulo ele antes está falando, olha, eu estou no sofrimento, mas eu estou aguardando a glória vindoura. A terra está no sofrimento, mas está aguardando a glória vindoura. Daí ele começa a falar sobre o Espírito. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós temos esperança e às vezes nossa esperança fraqueja. Mas quando fraqueja, quem que nos auxilia? O Espírito. E aquele que sonda os corações, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esse texto é um amuleto para quando eu tiver com dívida financeira, eu falo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Não! Tem a ver com um texto anterior, com um texto que nós vimos anteriormente, que está falando, eu estou passando por sofrimento, mas eu tenho certeza da glória vindoura. E quando eu tenho problema nisso, quando eu tenho problema em lembrar do que eu vou passar, que é o céu, que é a melhor coisa do mundo, daí eu posso orar, porque o Espírito, ele intercede. Então veja como um texto que parece ser simples, parece ser um amuleto, parece ser um texto que você manda, eu vou mandar para alguém que está tristinho. Tudo bem, você pode mandar para alguém que é tristinho, mas não foi o propósito de Paulo. E existe uma diferença entre interpretar e interagir. O que é interagir? O que eu entendo desse texto? Porque se eu pegar um texto qualquer da Bíblia, eu posso ter uma interpretação. Você manda uma criança ler o texto, ela vai ter uma interpretação sobre o texto. Não é uma coisa difícil. Todas as coisas... Vamos pegar o mesmo versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu posso interpretar, eu preciso ser bonzinho, porque daí Deus vai me ajudar. Eu posso interpretar que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Deus vai curar a minha doença. Deus vai aliviar meu casamento. Deus vai fazer a minha doença crônica não virar crônica. Mas será que é isso realmente que Deus quer dizer? Mas você pode simplesmente interagir com o texto, fazer com que o texto fale. E várias vezes eu ouço as pessoas falarem para mim, o texto falou comigo. Será que o texto bíblico nasceu para ser falado com você? Eu não estou dizendo que não é importante, mas será que o propósito principal foi simplesmente fazer o que o texto fala com você? Ou talvez você entender o que Deus fala? E aí vem um problema que nós temos no nosso milênio, nos últimos 500 anos. O homem pensa que tudo foi feito para ele. E você tem que me servir. Quando, na verdade, Deus é bom. Deus ele dá um caminho para a salvação, sim. Ele dá o meio de entendermos, sim. Mas você deve se achegar a Ele. Não é Ele que precisa se achegar a você. Você precisa entender o texto. Não o texto precisa digerir com o tempo para que 2000 anos depois você entenda. Você precisa estudar. E daí vem, tudo bem, interagir é diferente de interpretar. Ok? O que é interpretar? Eu pego o contexto, eu analiso o contexto, vejo o texto, eu vejo o que o texto quer dizer, eu relaciono o que o texto tem a falar. É diferente de eu simplesmente pegar o texto e falar o que o texto falou para mim. Então a gente vai fazer vamos ver como é que é o belo processo, digamos assim, que é o de interpretar.
3 perguntas mínimas que nós precisamos fazer. Existem várias perguntas que nós deveríamos fazer, mas eu acho que essas perguntas são um coração para você fazer um bom estudo, para você fazer... Eu quero entender esse texto porque eu preciso entender esse texto. Eu estou com um problema, por exemplo, de entender o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Como ele é importante? O que ele faz na minha vida? Vamos pegar os textos e vamos analisar o que a passagem diz. Mais do que simplesmente pegar o texto isolado, ver o que o texto está falando. Correlacionar o texto com o que está escrito. O que ela significa. O que significa não para você nos dias de hoje, que eu tenho Twitter, eu tenho WhatsApp, eu tenho... Mas o que significava para os leitores originais. Porque, é fácil para nós falarmos, não, Deus fala sobre bênçãos e maravilhas, mas você precisa ver, a igreja estava sofrendo perseguição, a igreja estava rica, a igreja estava próspera, a igreja estava em paz. Às vezes o texto, as pessoas estão sendo perseguidas. Será que um texto de um período perseguido se aplica perfeitamente a um tempo que nós temos conforto, comodidade, iFood e tecnologia? Às vezes não se aplica perfeitamente. Então a gente precisa ver como essa passagem significa para os seus autores originais, para os seus destinatários originais. Como isso se aplica? Todos os textos têm validade, a Bíblia, a palavra do Senhor é perfeita e ela merece respeito, mas qual foi a intenção do autor? É um relato histórico? Porque assim, eu vejo lá o texto de... Se eu pegar o texto isolado de Gênesis 22, a gente vê o Abraão justo sacrificando o seu filho. Então eu pego isolado aquele texto, então eu vou falar, não, eu quero ser abençoado como Abraão. Vou pegar meu filho e eu vou imolar, e eu tenho certeza que quando eu tiver para dar a facada, Deus vai me parar com um anjo. Será que Deus vai fazer isso? Então, nós precisamos analisar. É um relato histórico? É uma parábola? A gente pode falar que o texto das 10 virgens vai acontecer, ou será que foi um exemplo, foi uma parábola? Será que as 10 virgens realmente existiam? Será que o que aconteceu será que é verdadeiro? Será que o semeador que saiu a semear em solos diferentes, será que realmente ele foi bobinho de deixar cair as sementes para a terra de propósito? Ou será que é uma parábola, uma história que queria dizer alguma coisa? Será que é uma crítica? Se a gente for para Amós, por exemplo, será que aquele texto é uma crítica às pessoas? É literal ou figurado? Vale a pena falar sobre isso. Quando diz, Jesus chorou, será que Jesus escorreu lágrimas ou será que foi só um jeito de falar, não, Jesus estava se sentindo deprimido, abatido? Não sei. Por que eu não sei? Precisamos estudar. Eu tenho uma presunção, mas nós precisamos estar sempre abertos a pensar, não, talvez eu não tenha lido o texto, talvez eu não tenha estudado o texto com a profundidade, com a extensão, com o contexto correto. E uma coisa, experiência não pode ser comprada. E isso é uma pesquisa séria. 80% dos CEOs, os chefes de empresa, das grandes empresas, eles têm mais de 55 anos. Por que será? Porque eu posso colocar uma pessoa que está fazendo faculdade, ele pega a melhor faculdade do mundo, Harvard, de administração. O cara que está em Harvard, ele é muito inteligente, não tenha dúvida. Não existe gente burrinha em Harvard. Deve existir, mas assim... Pode ser. Nada é uma lei absoluta. Pelo menos não em Harvard. Mas assim, o estudante médio, você imagina que ele é muito mais inteligente que você. Não tenha dúvida. Ele leu muito mais livros que você, ele tem uma bagagem teórica muito maior que você, e provavelmente naquilo que ele está estudando, ele vai te dar um show, mesmo que você seja um profissional. Um advogado de Harvard deve saber muito mais direito do que eu. E tudo bem. Mas
Por que então as empresas não pegam esses jovenzinhos que sabem muito, que faz MBA, que às vezes o MBA custa 300 mil reais, você compra um carro importado com isso. Você pega esse cara que tem um baita conhecimento e você não coloca para liderar uma empresa. Por quê? Porque existe uma coisa que, tudo bem, a criança pode até ter muito mais conhecimento que eu, mas ele não tem experiência. Ele não tem experiência. Porque, assim, senão, todos os jovenzinhos molecotes de Harvard, eles teriam empresas multitrilionárias. Mas você vê que a CSN foi construída por um cara que não tinha faculdade. O Odebrecht. E você vê as grandes empresas brasileiras, a Casas Bahia, a Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela não fez uma faculdade, nunca fez Harvard. Ela fez uma faculdade, eu acho que ela nem fez faculdade, de verdade. E, coitadinha dela, caramba, ela é multimilionária. Eu não tô falando, coitadinha dela. Mas por quê? Porque ela tem experiência. Um aspecto bíblico importante é a experiência. Você precisa ler, você precisa entender para você adquirir bagagem. Porque a gente traz aqui informações, eu sei que eu já tô atrasado, eu sempre estou atrasado, impressionante. A gente tem conhecimento, babá, mas você precisa adquirir experiência com o texto. Porque se eu falar uma passagem, você pode falar, é verdade, é passagem. Mas qual é a relação do texto? Porque, às vezes, o coração do ensinamento não é aquela parcela, mas é o overall, é o tudo, o contexto que está. Nem tudo é fácil de entender, para falar a verdade. E isso é um vício meu. É raro eu encontrar um tema que me fale, é fácil. Eu não acho nenhum tema fácil. E eu percebi que o Lucas também. Se você pega um tema baba, e eu fico feliz com isso. Sei lá, falar sobre a mulher samaritana. Fala pro Lucas. Eu acho que todo mundo tem uma ótima estima pelo Lucas. Eu tenho muita estima pelo Lucas. Lucas, vamos falar sobre nossa. Oi? A mulher samaritana. Obrigado. Eu estava tentando encontrar o tema, exatamente, que está lá em João 4. Fala sobre isso. Se você der para ele 45 horas, ele é capaz de falar, olha, mas ainda dá para ter tempo para explorar o sentido. Por quê? Porque quanto mais experiência você tem com o texto, mais profundidade você encontra. E mais relações você encontra e o quanto esse texto é importante. Nós precisamos ter essa experiência. Procura apresentar-te de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, para que maneja bem a palavra da verdade. Você só maneja bem qualquer coisa se você treina. Uma outra máxima dentro de pesquisas é que você só domina bem qualquer coisa depois de 10 mil horas treinadas. 10 mil horas treinadas é alguma coisa. Se você pensar 8 horas por dia, descontando o sábado e domingo, são 220 horas mensais. Então, não vou fazer a conta, mas dá por volta. Vamos, assim, se você estudar um ano, 5 mil horas, dá 30 anos. Se você estudar 1 hora por dia. Então, vamos dizer que você é um cristão que, vou estudar 1 hora por dia. Se você estudar 1 hora por dia, se você estudar 60 anos, você chega na habilidade que você fala, agora eu sei manejar bem. Eu não tenho esse tempo. Eu não sei manejar direito a Bíblia. E eu assumo isso. Eu tento ao máximo, mas isso quer dizer que eu consigo? Não. E quer dizer que eu posso ser repreendido? Por favor, me repreendam, porque eu posso estar errando. A ausência de preconceitos ao que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. A terra macia, a terra que aceita a palavra e deixa ela germinar, essa terra, você cria uma árvore. No final das contas, você só consegue uma árvore, uma planta com potencial quando tem uma terra boa. Não adianta ter sol, calor, a temperatura correta, o número de chuva correto. Se não tem um solo bom, com os nutrientes corretos, com o nutriente em fartura, aquela planta vai ficar uma arvorezinha mirradinha que vai ficar limitada. Por quê?
Porque falta nutriente, o solo não é bom. O solo bom, ele desenvolve e desenvolve e desenvolve. Precisamos ter solo bom para a palavra do Senhor. Não podemos vir com aqueles preconceitos. Precisamos ter humildade intelectual. Se você pensar, pense em Velho Testamento. Os judeus, eles têm um plus. Pensa o cristianismo e pensa os judeus. Os judeus, eles têm um plus de pelo menos 4.000 anos estudando o Velho Testamento além da gente. Então, assim, é uma pesquisa científica. Os judeus, eles têm um head start de 4.000 anos, 4 milênios. Quando a gente pensa na ciência moderna, a gente não tem 200 anos. Quando a gente pensa em teologia, os judeus, no Velho Testamento, eles são muito mais velhos que a gente. E eles estudaram aquilo que a gente acha, nossa, que genial. Eles estão há 4.000 anos a mais tendo oportunidade de estudar com afinco. E judeu, fale o que quiser. Eles são duros de coração, eles são cheios de preconceitos, e a gente viu uma coisa que a gente não deve ter e eles tinham muito, mas eles têm muito mais conhecimento que a gente. Tem muita gente com conhecimento vastíssimo. Nós precisamos ter a certeza de uma coisa: nós não somos a fonte da sabedoria. A palavra de Deus é. Isso quer dizer que a gente vai aceitar qualquer coisa? Não. Mas quando a gente maneja bem, a gente sabe, se alguém vier falando, não, Jesus não veio em carne, era um espírito que pousou num ser humano. A gente sabe, a gente vê o texto bíblico que fala claramente que Jesus veio à Terra como homem, que sofreu como homem, que morreu como homem. Então, esse tipo de coisa superficial é fácil de matar. O problema são as coisas que nós olhamos e falamos, eu acho que não, e você acha que sim. Vamos dar uma pesquisada. Nós não somos a fonte da sabedoria, a palavra de Deus é. Onde a palavra de Deus fala que Jesus é o Cristo, onde a palavra de Deus fala que houve isso, fala que o batismo é fundamental para a salvação, a gente não questiona, porque assim, eu acho que não. A palavra fala que sim. O que está errado? A palavra... Tem um meme engraçado que fala, você está certo, errado é a Bíblia. É bem esse ponto, assim, você vai falar que a Bíblia está errada? Não, você cala a boca. Desculpa a ofensa, mas cala a boca, a Bíblia falou, você fica quieto. Nós podemos e provavelmente mudaremos de ideias. Muitas coisas eu mudei de ideia. E eu não sei você, mas do começo, você, um cristão novo, e todo cristão novo vem com força, vem com garra, às vezes vem com petulância, porque eu sei a palavra do Senhor, eu tenho certeza. Às vezes você muda de ideia. Porque você não é a fonte primária de conhecimento. Você estudou e você começou a ter experiência com a palavra de Deus. Você começou a ter profundidade, a relacionar a palavra do Senhor, você pode mudar de ideia. Estou falando de coisas básicas? Não. O fundamental você vai permanecer. Mas nem tudo é 1.0. Nem tudo é superficial, é fácil. Às vezes as coisas são mais profundas. E daí você pode mudar. Se descobrirmos algo que ninguém mais descobriu, provavelmente estamos errados. E eu acho que a gente não tem tanto problema aqui, mas que eu vejo fora, e às vezes eu ouço umas coisas fora, é impressionante. Uma nova interpretação sobre Sodoma e Gomorra, uma nova interpretação sobre o final dos tempos. Se você descobrir uma coisa que só você descobriu em 2.000 anos, provavelmente você está errado. Porque uma coisa é pegar uma neurociência, por exemplo, que é nova, não tem 50 anos. Eu consegui descobrir uma coisa nova de 50 anos, tudo bem. Mas uma coisa que pessoas morreram, sociedades foram dizimadas por causa da palavra do Senhor. E quando eu digo dizimadas, eu quero dizer dizimadas mesmo. A gente conhece a perseguição, a gente conhece muitas pessoas dentro do mundo católico, muitas pessoas fora do mundo católico debruçaram horas e horas estudando a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado de agora eu tive uma revelação que só eu tive. Cuidado. Talvez você esteja errado. E daí a gente volta para a humildade intelectual. Nunca teremos o conhecimento completo das profundezas do conhecimento de Deus.
Deus, ele revelou aquilo que ele quis revelar através da palavra do Senhor. Mas quando eu, que sou limitado por tempo, por físico, meu físico ele não é, apesar de ser enorme, ele não ocupa tudo em todos os lugares, em todos os momentos. O Senhor ocupa tudo em todos os lugares, em todos os momentos da história, e antes mesmo de existir o tempo, que é um conceito que para mim é... Para você também deve ser. A gente não tem um conceito, o que vem depois do tempo? Vem Deus. Deus está acima do próprio tempo. De forma que ele controla tudo, em todos os momentos, em todos os lugares. Não tem uma folha e um cabelo que caia sem Deus conhecer e Deus reconhecer. E Deus ter ciência. E Deus administrar toda essa informação. Como ele consegue? Porque ele é Deus. Esse Deus, assim, nós precisamos ficar diante da pequenez, de que nós conhecemos o que Deus nos revela através da sua palavra. E tentar ao máximo possível, com o máximo de delicadeza, com o máximo de pureza, chegar diante da palavra, porque ela é muito acima da gente. A gente está lidando com uma serra que provavelmente, se a gente não tomar cuidado, pode cortar nossos dedos. E a serra está sempre com a razão, porque ela serve para isso. Deus, ele é muito superior a gente. Então, como eu recomendo... E eu já estou atrasado, perdão, pessoal. Esse quadrinho é muito interessante. Então, qual um processo feliz para fazer isso? Primeiro, como começar a ler? Vamos pegar primeiro os fatos, as informações. O que a passagem diz? Quais são os pontos principais que a passagem quer passar? Quem disse? Quando e onde a ação foi tomada? Como a passagem se relaciona com os versículos anteriores? Como se relaciona com os eventos que são descritos? Existem textos bíblicos ou eventos, conhecimentos similares? Ou seja, o que a gente está estudando tem relação com outras coisas? Às vezes sim, às vezes não. A gente precisa relacionar o que tem, o contexto disso. A partir do momento que a gente tem esses fatos, daí a gente passa para a interpretação, de forma cuidadosa, olhando o significado e olhando o contexto que a gente viu. O que a passagem significa? O que significa para quem escreveu? O que significa para quem leu pela primeira vez? Qual é o contexto em que se encaixa o conhecimento? Como as palavras e as frases da passagem se encaixam? Como os versículos anteriores e os posteriores se encaixam? E daí, depois de você saber o fato, interpretar para quem foi, daí a gente pode colocar na prática. Doutrinariamente, teologicamente, homilética. Homilética, pregação, o modo de você expor. Que vem a aplicação, a ação, fazer e ensinar. Como essa passagem, que agora você já conhece os fatos, você conhece o que quis dizer para as pessoas que ouviram originalmente. Como essa passagem se aplica aos dias de hoje? Materialmente, pode ser um elemento material ou eventos históricos, pode ser através de exemplo ou ilustração, pode ser através de estabelecimentos de verdade sobre Deus, sobre verdade sobre o homem, sobre a natureza divina. Pode ser exemplos não vinculantes, tem coisa que não se desprende. Ou pode ser um comando. Daí a gente precisa pegar o texto, leia o texto, tente interpretar o texto e não simplesmente falar o que eu acho sobre o texto. Você não vai conseguir um bom resultado ou você vai ficar muito superficial. E especialmente para coisas simples, faça isso. Para coisas complexas, primeiro volta para a base, volta para os elementos essenciais, volta para o princípio, para os fundamentos que levam ao elemento que é delicado, para depois a gente chegar num resultado. Isso depende de exercício. Eu já estou atrasado, eu peço perdão para os irmãos. Vamos começar porque eu estou atrasado por minha culpa. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai amado, Senhor, louvado seja o seu nome. Nós nos colocamos diante do Senhor como os servos imprestáveis e infiéis que somos, sabendo que o Senhor é bom e que, graças ao Senhor e à sua generosidade, essa terra se mantém firme, que o Senhor continua longânimo e que o Senhor continua nos perdoando através da graça dada através do seu Filho. Nós sabemos que de nós mesmos não temos grande conhecimento, mas a gente pede sabedoria para saber manejar de forma clara e de forma correta a sua palavra, para entender o texto no contexto em que é apresentado. Eu sei que nós todos estamos em um processo de santificação,
que nós ainda não alcançamos a envergadura do seu Filho Jesus, mas nós queremos buscar o conhecimento que o seu Filho Jesus nos deu, queremos tentar parecer com ele cada vez mais, nessa jornada, nessa corrida, até alcançarmos a vitória. Muito obrigado, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus, amém.